E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos. Por que que eles fazem? Como que eles conseguem fazer? E por que que a gente deve, sim, sempre estudá-los? E como que a gente consegue aplicar na nossa vida profissional? É o que a gente chama aqui de adquirir repertório. Claro, aqui, né? Na minha humilde apresentação, não estou dissecando ali conceitos arquitetônicos, né, esse tipo de repertório, né, do conceito, do partido arquitetônico, mas sim da parte técnica, que é muito importante. Por quê? Porque a gente está falando aqui com os futuros arquitetos, né, estudantes de edificações do primeiro ao terceiro ano, estudantes de arquitetura do primeiro ao quinto ano, ou os externos ou os eternos estudantes, como eu aqui também, né? Muito importante adquirir repertório. Já vai uma dica de cara aí, hein? Tem aí, sempre com você, uma revista de arquitetura ou um livro de arquitetura. Agora a gente tem um celular, né? Entra nos sites aí, né? Do pessoal que produz conteúdos para arquitetura, Arquidali, Vitruvius, Revista Projeto e vários outros. Não é nenhum jabazão não, mas é aqui, né? Sim, que a gente precisa sim entrar nesses sites, ver ali a produção de arquitetura dos outros arquitetos. Não é copiar projeto, hein, gente? Mas é você ali dissecar o projeto e saber como que eles resolveram tal situação, como que eles resolvem, né? Não só na parte estrutural, mas como que ele compatibiliza tudo isso na parte, por exemplo, de instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado e afins. Por que que ele adotou algum tipo de sistema construtivo, né? Estrutura convencional, steel frame, concreto aparente, né? O concreto armado, protendido ou não, metálica, wood frame e tudo mais aí. Como que ele conseguiu fazer isso? A gente vai falar um pouquinho também desse tipo de sistema construtivo, né? O ICF também. Olha só, a gente aqui, né, no ABC Paulista fomos a primeira casa com piscina, né? Com piscina e tudo, todo o sistema construtivo dela, a estrutura, tudo foi feito no sistema construtivo ICF, a primeira casa totalmente nesse sistema. Muito legal. Vou colocar aqui no canal, vou deixar até um card aqui para vocês ali verem essa residência. O projeto inicial não era ICF, mas a gente adaptou ele e a casa ficou fantástica. Conseguimos vencer um vão de 8 metros apoiando, só apoiado, né, sem apoio nenhum, né, só a laje fazendo esse vão. Cara, fantástico. Vou tentar fazer um arque na obra também dele. A gente faz uma soma ali, né, de arque na obra, ICF, né, explicando ICF e todas as outras disciplinas também, né, instalações. Muito importante a gente saber por que que a gente fala aqui de instalações dos sistemas construtivos também. Instalações principalmente, porque como a gente está falando com... Já vai uma dica aqui, hein? Né? A primeira era de adquirir o repertório, ter ali de secar os projetos, ver a parte técnica, porque você aprende a desenhar, né? E aí eu já te falo ali, né? Só voltando ali na primeira dica e firmando ela mais aqui se você adquire esse repertório técnico, né, de como se desenha a arquitetura, como se desenha as instalações e tal, você tem uma das ferramentas, AutoCAD, que é a principal, né, que ainda o pessoal usa bastante, Revit ou ArchiCAD, uma dessas outras ferramentas BIM aí 3D, cara, você já pode iniciar ali, né, a sua carreira, né, como desenhista projetista em um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia, de instalações, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, estrutura, ali onde você, né, preferir seguir o seu rumo. E também, ou trabalhar, por exemplo, numa loja de paginação de piso, né, tem bastante lojas, né, que vendem, né, piso, pias, né, que eles projetam ali granitos, fachadas, cara, tem uma infinidade, mas o que acontece? Você tem que ter o repertório técnico da leitura do projeto, interpretar esse projeto e também uma das ferramentas. Isso é muito importante. Você já consegue ali do primeiro ano já arrumar um estágio, cara. Não fica ali parado esperando chegar ao terceiro ano, né, de edificações, terceiro ano de arquitetura. Cara, eu consegui
o meu estágio no 3º mês de faculdade. Por quê? Porque eu tinha um repertório, né, técnico, eu fiz desenho técnico antes. Isso é muito importante. E tinha uma das ferramentas que era o AutoCAD, né? E olha só, eu vou até te falar aqui, abrir o jogo aqui. Quando eu entrei no primeiro estágio, eu levei os meus desenhos à mão, sabia? Desenhado ali no papel manteiga, fiz uma pastinha, fiz ali o meu portfólio. Aí outra dica, já vai outra dica. Meu portfólio, o que que era o meu portfólio? Os desenhos que eu fiz lá no curso, mas tinha um exercício que era desenhar a minha casa, né? O desenho de percepção, né? Eu desenhei a minha casa mesmo, desenhei toda ela. Algumas coisas que eu não gostava, fiz as modificações, ou seja, surgiu um projeto dali, e ali eu apresentei esse projeto, né, no primeiro estágio. E eu tinha um conhecimento também do AutoCAD. E aí o arquiteto falou, você tem conhecimento do AutoCAD? Né, porque a mão, as pranchetas já estão saindo, né? Tem conhecimento do AutoCAD? Eu falei, tenho. Então faz um teste aqui. Sabe qual que era o teste? O teste foi o seguinte, um ambiente 4x4 com uma parede, lógico, né, uma parede, né, com uma janela e uma porta. E ele falou assim, ó, absorve o máximo aí do que você pode fazer, como se você estivesse projetando. O que tem a mais aí? Altura de laje, altura, né, espessura da laje, tem telhado, tem platibanda, não tem? Como que você vê esse telhado, como se detalha esse telhado? E aí? Só da lista de fazer esse ambiente com 4 paredes, a gente consegue absorver se a pessoa, a gente consegue sacar, né, se a pessoa absorveu realmente, né, o desenho técnico em si. Porque o desenho técnico, muitos sentam no AutoCAD e acham que a linha, que o AutoCAD desenhou por graça dele todas aquelas linhas lá, né, linha colorida, né, a sequência de cores ali. Não, aquilo lá são penas, né, propositalmente. Se você seguir da pena, outra dica aqui, se você seguir da pena a red, né, que é a vermelha, até a cian, a espessura dela já está toda configurada ali. O vermelho é uma linha bem fina, o amarelo é uma linha intermediária, geralmente a gente desenha muro, o verde é uma linha mais superior, que você pode desenhar em corte, até em muros, depende, né, da escala desse muro, né, a superfície, né, que você está vendo desse muro, ou o detalhe que você está desenhando. E a cian, geralmente a gente desenha a parede, né, que é uma expressão mais forte. Cara, com isso você já monta um desenho, um projeto executivo, se você entende isso. Tá? Mas vamos lá, vamos estudar aqui, né, os projetos aqui. Já dei umas 3 dicas aqui, né? Então tenha conhecimento, adquira repertório, senão você não consegue desenhar. Preste muita atenção no que a gente vai falar aqui, nos detalhes construtivos, que isso é desenho técnico. Muito importante. E a gente vai entrar no escritório de arquitetura ou de instalações, né, que eu chamo de instalações, né, de engenharia. A gente vai entrar desenhando, fazendo o grosso ali, né, como se diz, desenho técnico. Não tem jeito, né? A gente vai entrar para quê? Justamente para a gente pegar a manha de projetos. Aí você vai ver que os projetos grandes é uma réplica daquele desenho técnico pequeno, muito bem feito, replicado em grande escala. Bora lá? Por favor, me ajuda aí, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, chama eles para assistir com você essa ArchiSérie que é muito importante, né? Muito importante mesmo. Beleza? Me ajuda aí, tá bom? Espalha esse conteúdo aí. Bom, bora lá? Arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um arquiteto paulista. Não entro muito no conceito, tá? Da arquitetura, o partido arquitetônico, mas, cara, né, a obra dele é bem expressante, gosto muito. Aqui atrás não dá para ver, mas tem alguns livros deles aqui. Depois eu vou fazer uma série de livros, tá? A gente filma o livro para a gente dissecar ali como olhar a arquitetura, como observar detalhes, muito importante. A gente faz o formato online, assim dizendo aqui, né? Na net aqui, assim dizendo, mas no livro também é a mesma coisa. Loja Forma, arquiteto Paulo Mendes da Rocha. É impressionante, você passa embaixo da loja, né? Você passa na rua,
e você vê essa loja suspensa praticamente, né? E a vitrine, como esse cara fez isso, né? E a vitrine aqui exposta, tá? É interessante, ó, tem um detalhe aqui, depois você vê, a gente vai ver mais a fio, tá vendo a escada aqui, ó? Quando a loja está fechada, né, fechada ao público, essa escada sobe e a gente não vê nada mesmo. Aí você fala assim, caramba, como que acessa essa loja? Muito interessante, né? Esse grande vão, né? Como que essa laje está suspensa aqui? E aí a gente vai descobrindo, né? Em outros vídeos eu vou deixar um outro card aqui, um card, né? Você vai ver que alguns arquitetos penduram, né? A laje aqui, né? E aí a gente disseca, né? Ó, aqui tem uma grande viga, né? Uma viga Verendel, talvez, né? E aí o arquiteto pendurou essa laje aqui e tal. Esta loja não está pendurada, a laje não seguiu esse mesmo conceito. Interessante demais. Como que ele fez isso? Vamos olhar a arquitetura? Vamos olhar e dissecar ela. Aqui a parte interna, né? Tem uma mezanina, a vitrine está bem aqui embaixo, ó. Aqui é aquele piso, né, que a gente vê. Vamos observar ela. Aqui a gente tem, né, uma outra bela viga também metálica, né? Como que essa viga está apoiada, segurando esse grande vão também. Vamos dissecando, ó lá. Né? Então a gente vê, ó. Aqui a gente está vendo, né, o pátio embaixo dela, né, o passeio lá que a gente viu. Olha a laje que tem aqui, ó. E aí, tá pendurada? Não tá. Né? A gente tá vendo aquela escada, né? Que desce. E aí? Cara, como que ele fez isso, né? Deixou essa laje em balanço, balanço não, suspensa, né? Observa aqui, ó. Vou prestar bem atenção que a gente precisa começar a observar a arquitetura, por que esse cara tá fazendo essas coisas, né? Como que ele consegue fazer isso? Como que ele atinge esse objetivo? Então a gente tem uma estrutura metálica aqui, ó, em cima, uma bela viga metálica, né? Que esta viga metálica está, ó, a vitrine que a gente está vendo está aqui, ó, apoiada numa estrutura, né, que passa lá na frente da loja, onde a gente viu que estava escrito loja forma e está revestida lá, né, com a CM. Aquela estrutura está tudo ali, que apoia essa grande viga aqui, né, esse mezanino superior. Quando a gente olha, a gente vê uma laje, certo? A gente vê essa laje de piso aqui, a vitrine está aqui, ó. E observa que a gente tem uma área mais elevada aqui, ó. Interessante, né? Tem um outro mezanino. E aí, a gente começa a tentar dissecar o que ele fez aqui, cara. O que é isso aqui, ó? Esse elemento aqui. Caramba, ele fez uma laje com outro desnível. Por que ele fez isso? Como é que ele conseguiu? E aí a laje, ó, a gente observa, né, que não tem tirante aqui, ó, pendurando, né, dessa outra estrutura para cá ou dessa estrutura aqui, né, estaria bem aqui. O que é esse elemento grande aqui? Vamos caminhar mais um pouco que a gente vai descobrir o que ele é. Olha lá, agora mostra bem, ó, né, a grande, né, laje aqui, ó, de fora a fora. Olha lá as vigas internas, ó, que está apoiando nessa. Aqui tem uma estrutura metálica, ó, como se fosse uma viga Verendel, né, apoiando aquele mezanino. E aí, ó, observa que a gente tem um piso superior, ó, né, da exposição. Cara, que sacada que ele teve, né, velho? Aguça o telespectador da obra a ver, né, o que, né, tem a mais ali, né? Porque você tá vendo esse nível aqui, né, ó. E aí você vê só assim dizendo, o pezinho do outro nível, né? Se ele põe tudo no mesmo nível, a pessoa que passa aqui na calçada, ó, o telespectador aqui, ó, né? O que acontece? Ele vai ver só um pedaço realmente de fato aqui, ó, da loja. O que está mais no fundo da loja aqui não vai conseguir ver. Por quê? Porque está tudo no mesmo nível. E aí ele vê só ali. E aí a exposição, né, das cadeiras ou do mobiliário não seria tão interessante, né? Teria só esse espaço aqui de exposição e o resto, a visão é morta, né, assim dizendo.
E aí quando ele eleva, né, um outro patamar aqui, ele tem essa outra visão aqui que ele consegue fazer sobrepor, né, uma exposição. Né? Aí é desenho arquitetônico, imagem do arquiteto, fantástica, né, cara? Que da hora, né? Que projeto legal, né? De você ver aí dentro do conceito arquitetônico. E aí a gente só voltou, tá vendo? Olha lá, ó, o visual, ó. A gente está vendo uma linha de exposição, que é essa linha de baixo, e, né, a gente consegue ver ainda uma outra linha, a gente não deixa um espaço morto. Muito legal, né? Vamos lá para a estrutura, eu vou só rolar a página aqui, ó, porque aqui a gente só viu as fotos, tá vendo? As fotos que a gente estava vendo. Aí mostra a localização, né, a implantação da loja, e aí a gente começa a dissecar o desenho. Lembra do que eu falei, né, o desnível e o que a gente viu, aqui a gente está vendo a escada subindo, né? Interessante, né? A escada recolhendo. O que a gente está vendo? Tudo que a gente vê em preto aqui, ó, é estrutura. Olha uma vingona I aqui, cara. Que é aquilo que eu pedi para vocês observarem, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. Que é... Ah, tá pra cá. Isso daqui, ó. Isso é uma vigona aí, cara. Olha a resolução que ele deu, cara. Cara, é impressionante, né? Quando o cara entende das estruturas, entende do que ele está usando, o Paulo Mendes da Rocha usa muito, né, concreto aparente. Eu falo concreto aparente, né? É o concreto aparente, né? Mas é o concreto armado, né? Ele também mescla bastante estrutura metálica. Mas aqui ele usou, cara, sabiamente, assim dizendo. Olha que interessante, cara. Como ele ia criar mesmo esse desnível, ele fez uma bela de uma viga aqui. Eu acho que essa viga, cara, ela é também protendida, né? A laje também é protendida e moldada em loco. Não é ela tem uma aparência de uma viga pré-moldada, né? Mas eu acho que ela foi moldada em loco, tá? Aí eu preciso dar uma olhadinha mais, fuçem lá, né? Nos textos que a gente vai achar, tá? O descritivo dele. Mas olha que interessante, né? Ele resolveu um problema, né? Que era da exposição. Imagine assim, ó, se fosse tudo reto, teria uma exposição aqui, né? Quem está aqui na rua, ó, por exemplo, passar na calçada, não vê, não ia ver nada. Então ele ergueu e aí você tem mais uma outra área de exposição. Interessantíssimo, né? O conceito. Essa viga aqui pega de fora a fora, cara, né? Por isso que ele consegue. É uma bela de uma viga que deve ter aqui praticamente 1 metro, 1,20 m, né? Imagine isso em concreto e um concreto protendido. Aqui ele mostra, ó, mais um detalhe, né, ó, da viga e da laje. E aqui é a parte transversal, né, dessa estrutura, né? Olha aqui também, não é só uma viga, né? Tem outras vigotas aqui também, né? Da laje aparecendo, né? Da estrutura. Cara, que projetaço. E aqui o mezanino que a gente vê, ó, os detalhes da viga aí. Aqui, ó, que era aquele mezanino que a gente via na transversal. Outra coisa também, cara, que é impressionante. Isso daqui, ó, é estrutura também, ó. A gente vai ver lá na planta, né? Isso aqui também é estrutura. Para suportar esse conjunto de viga aqui. Quer ver? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. A gente vai observar ela. Olha lá, as duas belas vigas apoiadas em 2 outros pontos, né? Aí, ó, o elemento, depois vem a laje. Diz aqui até a forma básica, né? Da estrutura, até. Né, os versos verticais e tal. Muito legal, né? Depois a gente... Aí, ó, a estrutura. Baita de um pilarzão, né? Que a viga tá bem aqui, ó. Ele aproveita e já faz em concreto aparente, né? Concreto estrutural, as paredes, né? E aparente também. E aí a laje está aqui. A laje, ainda mais, a laje tem os recortes aqui, ó. E aquela escada que sobe. Cara, é impressionante, né? Ele resolveu, porque ele consegue dominar a técnica, ele resolveu, né?
a parte não só estética do projeto, né? De desenho arquitetônico ali com a estrutura. Muito interessante, o Oscar Niemeyer faz muito isso, né? Resolve isso muito bem. Cara, ele mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Como dizem ali. Só que o cara domina muito essa técnica. A gente vai ver aqui alguns outros detalhes também, né? Aí, o que a gente fala, né? A planta, né? Que vai subindo as camadas da planta, né? Muito importante, ó. Detalhes aqui, tá vendo? Como que isso acaba, né? Como se acaba, né? Ali. Essa medida é muito importante porque define ambientes e é estrutural. As escadinhas, né? Que sobe lá para a parte mais alta, né? Daquela exposição, né? E aí quando ele começa, aqui tem caixilho, né? Aqui também tem caixilho. E aí tem uma parte, né? Tá vendo? O caixilho não está encostado, ele está um pouquinho a mais do a menos, né? Para dentro da fachada inteira. Então isso é detalhe arquitetônico que precisa ser executado, ó. Aqui começa a aparecer mais elementos que são elementos estruturais, tá vendo? Ó? Elementos estruturais já. E aí a gente começa a ver aqui, ó, a grande empena. E aí na empena, olha que interessante, ó, ele desenhou a empena, né? Aqui ele começa a montar os elementos, a empena de concreto que é estrutural. E aí, ó, alguns inserts aqui, né? Tá vendo? Tem um pilar, mas tem os inserts que encaixa aqui, ó, tá desenhado aqui, né? Esse insert, ele tá, né, entre isso aqui, exatamente esse insert aqui, que vai apoiar a estrutura metálica. Isso é muito importante, cara. Olha lá, ó. Estrutura desenhada novamente, então a base, né, dela aqui, ó, a base dela em si, né, a base daquela grande viga, né, apoiada, e aí ele começa a desenhar os inserts. Ó, vamos descer mais um pouquinho. Ah lá, tá vendo? Ele apoiou uma grande viga Verendel no insert aqui. Vou deixar um card aqui do projeto do arquiteto Jorge Bonfim, edifício Eiffel. Cara, ele faz uma viga Verendel e faz um insert, ele faz uma empena igual essa daqui, ó, né? Só que essa empena tem, acho que o prédio já tem 18 andares essa empena. E aí, para ele encaixar essa viga Verendel, ele faz um recorte na estrutura, né? Um vão na estrutura, como se fosse essa janela que tem aqui desenhada. E a viga Verendel, cara, ela não apoia na parte superior e apoia só na inferior. Cara, que detalhe fantástico. E a impressão que a gente tem é que ele está realmente só apoiado dentro daquele vão, assim, só apoiada mesmo, não está nem parafusada. Por quê? Porque o peso próprio dela, né, de toda aquela estrutura, faz com que ela se fique ali, né, não voe aquela estrutura ou os andares. Cara, fantástico esse detalhe, e só vai conseguir absorver esses detalhes quem observa muito, né, a arquitetura e observa a obra já está executada, e eu só consegui observar esse detalhe quando eu fui lá e comecei a analisar a estrutura e falei, caramba, ela não está apoiada, né? E essa viga Verendel que ele desenhou pega 2 pavimentos, cara. Cara, fantástico, fantástico. Eu vou deixar o card aqui, vocês vão dando uma olhada. E aí, ó, aí a viga Verendel, aí ele vai desenhando as camadas. Essa camada que a gente está desenhando, é lógico que é uma maquete ilustrativa aqui, né? Mas a gente pega essa maquete ilustrativa, essas camadas que foi desenhando, exatamente o que a gente faz na produção de um desenho técnico. Exatamente isso. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a linha de pilares, né? E ali nasce a estrutura, né? A estrutura de concreto. Então, estou passando um corte nela, a 1,35, estou vendo. Subir para o outro pavimento, o que eu estou vendo? 1,35, você está vendo essa laje, a projeção, começa a estrutura metálica, tal. Subo mais um pavimento, 1,35 que eu vejo. Então, essas camadas, né, tanto na vertical, assim dizendo, que é nos cortes, e na horizontal, é muito importante. Na horizontal, você vai ver na planta, você vê se tem caixilho, se não tem, se ele passa estrutura, se não tem. Eu vou deixar um outro card aqui, que é uma casa do escritório Nietzsche, acho que é assim, né, que se fala o nome deles, que é uma casa que ele desenhou estrutura metálica,
e a estrutura metálica está por dentro, né, da casa. E aí eu explico como é que ele desenha isso, né? Eu mostro no desenho técnico que é importante ele desenhar aquilo, porque passa uma viga, cara, numa parede, e ele precisa saber que ele passa uma viga, né, numa parede e na vista de uma janela, né? Proposital, o arquiteto sabia que ele ia passar e que ele fez proposital, que a estrutura faz parte da arquitetura, né? Então eles querem mostrar realmente aquela estrutura. E quando ele desenha isso, no desenho técnico precisa mostrar isso. Por quê? Porque ali está passando, né, todo aquele conjunto ali, quando se faz uma viga Verendel, né, naquele caso era uma viga Verendel, e está passando aquele conjunto de informações ali, aonde vai estar o caixilho? A laje vai até ali, né? Precisa informar isso para os outros projetistas saberem disso, né? Elétrica, hidráulica, estrutura principalmente, precisa saber onde acaba a sua laje e onde começa a sua estrutura, onde que a sua estrutura começa a participar ali. Isso é detalhe muito importante, senão acaba inviabilizando o projeto ou o projeto não sai, né, com aquela aparência que você quer, né, aquele desenho arquitetônico que você quer. Isso é muito importante. Vou descer mais um pouquinho aqui e detalhar. Ah lá, a viga Verendel, ó, essas, aí tá vendo? Ele desenhou outra camada. Ó, a viga Verendel é isso aqui, né? Apoiada no insert da estrutura, né? E aí toda isso daqui ela se auto-suporta. Então ela é uma viga que você tanto faz colocar apoio em cima ou apoio aqui no meio, que foi exatamente o que ele fez, ó. Ele colocou os apoios, aquele mezanino que a gente via metálico, as vigas bem robustas até aqui, apoiou nessa estrutura. Então ela trabalha um conjunto, né? Uma estrutura de conjunto que não é só essa viga de baixo ou essa viga de cima que trabalha. A forma com que ela foi elaborada é um conjunto que se auto-suporta. Vou mostrar, fazer um outro vídeo do Paulo Mendes da Rocha mesmo, vou deixar um card aqui também, quantos cards aí, hein? Do Paulo Mendes da Rocha, que é o Museu de Conchas que ele fez, uma das últimas obras dele, em Portugal. Cara, ele apoia, ele faz uma estrutura mais ou menos assim, ó, que é linda, eu acho linda. Deixa eu desenhar mais rapidamente que eu consigo fazer ele melhor, quer ver? Ele faz uma estrutura assim, ó. E aí desce aqui, aí sobe de novo e faz isso aqui. Cara, eu acho essa estrutura muito legal. Aqui tem uma espessura a mais, né? Nesse pico aqui. E aí ele faz uma grande caixa aqui, ó, em cima, que ele faz uma viga Verendel, né, para apoiar toda essa caixa aqui, ó, e deixa isso exposta de vidro. Cara, o desenho, o formato do desenho é fantástico, eu acho lindo aquele desenho, a resolução, ele apoiar, né, ele desenhar toda essa estrutura, né, lembra muito Oscar, né, também, desenha essa estrutura e apoia a caixa em 2 pontos lá. Putz, cara, que desenho lindo, lindo. E o Museu de Conchas, esse desenho, não vou falar muito dele, mas eu gosto de falar, gosto de ir falando e citando outras arquiteturas para você ir buscando ali. Cara, ele tem os apoios, né? Grandes pilares de concreto, né? E aí ele apoia uma estrutura metálica. E aí, legal, vai lá e dá uma olhada como ele desenhou a estrutura metálica. Uma grande parede metálica, uma grande estrutura, né? Porque o Museu de Conchas é uma área livre e conchas são aquelas carruagens antigas que são altas, né? E eles precisavam de tipo 6 metros de altura. E aí ele tem que desenhar um vão livre, né? Uma área aberta de 6 metros de altura, né? Até mais, acho que lá tem mais. E ele faz uma viga Verendel gigantesca, onde ele apoia nesse pilar que deixa todo o ambiente aberto. Essa estrutura é linda. Cara, vale muito a pena ver esse projeto também. E aí, né? A gente vai vendo o detalhe da fachada, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Lembra que eu falei para você olhar o detalhe, ó? Olha o detalhe aparecendo aqui, ó, do encaixe, né? Por quê? Porque ele quer causar isso. Então, a empena é recortada, né? Tem um recorte mais ou menos assim, ó. E aí, né? O desenho do caixilharia e também do ACM chega mais ou menos antes, né? Aqui, ó. Que acontece para causar esse efeito aqui, ó,
Só causa esse efeito quem domina a técnica e sabe o que ele está desenhando. Né? Muito importante isso. Interessante, tá vendo como detalhes mudam? E aqui, cara, olha o croquis do cara. O croquis do cara já dizia o que ele queria fazer com a arquitetura, ó. Ponto de visão, né? Ponto de visão que ele tá dando aqui, né, ó. E aí, ó, aqui, ó, ele já dá a viga Verendel, ó. Interessantíssimo, né? Aqui ele até apoia, né? Mostra como que ele quer apoiar a viga Verendel, né? A solução estrutural, olha o recorte na solução estrutural, ó, para ele encaixar aqui. Tá vendo? Detalhes, cara, detalhes. E aí, cara, aqui ele já diz tudo, né? Como que vai funcionar a estrutura dele. Como que ele quer, né? O vão livre. Muito legal esse projeto. Vai lá no Arquidare, dá uma olhadinha nesse projeto, um belo projeto do Paulo Mendes da Rocha, muito interessante, né? Como que ele faz isso, mostra aí bem a viga Verendel, né? Muito interessante, vale muito a pena. E aí a gente tem que buscar dissecar muito a arquitetura, né? Pegar como referência e dar soluções. Por quê? Porque a gente usa e muito. E a gente, quando vai conversar com o cliente, às vezes o cliente vem com um projeto todo especial, né? Ou até um projeto muito convencional. Se a gente consegue absorver o que ele quer e consegue absorver técnicas construtivas, como foi resolvido algumas técnicas construtivas, a gente consegue dar soluções, né? E até baratear assim um projeto. Não é baratear, mas baratear até um termo ruim, né? Mas economizar, né? E ver processos, né? Mudar o processo, talvez a rota daquele processo, né? Daquele projeto, de como ele seria construído e dar outras soluções. Mas a gente vai conseguir só quando a gente consegue absorver o máximo. Beleza? Essa aí foi mais uma ArcSérie Paulo Mendes da Rocha. Deixa seu like, por favor. Compartilha. Se inscreve no canal e chama seus amigos aí para assistir essa ArcSérie. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus.